Você sabe qual é a importância de ter um legado? E aí, investidores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Barreto e seja bem-vindo ao Eu Investidor. Bom, há pouco tempo eu lancei lá no blog do Eu Investidor, vou deixar o linkzinho aqui na descrição, um post falando sobre a importância de você se conhecer antes de você ir em busca de algo, para que você saiba realmente quem você é, por que você está em busca daquilo e se você realmente está indo no caminho certo. E basicamente, em algum momento, quando você começa essa busca, você pode acabar se deparando com um legado. Bom, legado, pelo dicionário que eu vou ler para vocês, basicamente significa ente querido, bem ou missão confiada a alguém, por pessoa que está a ponto de morrer. Na prática, é alguma ideia, ideologia ou até costume que é passado, transpassado na sua família através das gerações. Ou de alguns amigos, ou um grupo, etc. Isso é um legado. E se a sua família ela não possui um legado, ou você ainda não encontrou ela, eu recomendo que você comece a construção do seu legado hoje. E no final desse vídeo você vai entender a razão, o motivo pelo qual eu tô te dizendo isso, e a importância de você ter um legado. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho do meu legado e como ele foi transformador da minha vida. Eu espero que, assim, isso ajude vocês a buscar o legado de vocês, a buscar o objetivo de vocês e a buscar o que move vocês realmente, sabe? E eu espero que você se inspire na minha história. Obviamente não vai ser igual, nada vai acontecer da mesma forma, eu te garanto isso. Mas, cara, vai ser de uma forma exclusiva sua, única sua e que vai ser super importante. Bom, pra iniciar minha história, eu tenho que contar um pouquinho sobre os meus pais, sobre a minha família, um pouquinho do começo, assim. Meus pais, assim, eles me tiveram muito novos, assim, minha mãe tinha 15 anos, meu pai 17, então, assim, eles não me criaram, por assim dizer, diretamente, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito tempo com a minha bisavó, com meu bisavô e com meu avô e meu tio-avô. Então, tipo, eu praticamente fui criado por eles, eu cresci do lado deles, assim, por boa parte da minha vida. Ocasionalmente eu ia passar um tempo com a minha mãe, mas, assim, boa parte do tempo foi com os meus bisavós. E eu acabei tendo uma figura de pai e mãe muito bem representada nos meus bisavós. Então, tipo, pra mim, assim, o sentimento que eu tenho é que meu pai e minha mãe eram meus bisavós. Só que, assim, pessoal, eu sempre soube que seria muito breve essa estadia com os meus bisavós. Afinal, eles eram meus bisavós, eles já estavam muito idosos, sabe? Então, em 2004, eu acabei perdendo meu bisavô, eu tinha 8 anos. E, cara, pra mim foi, assim, um baque, um choque. Eu nunca tinha perdido ninguém, assim, foi algo extremamente arrebatador pra mim, arrasador. E, assim, quando ele sofreu o acidente, eu tava passando uns dias na casa da minha mãe. Então eu não pude me despedir do meu bisavô, eu não conseguia ir no hospital ver ele por causa da minha idade, eles não deixavam eu entrar. E, cara, por muitos anos eu convivi com uma angústia, com um vazio ali dentro, sabe? Tipo, cara, eu queria ter me despedido dele, queria ter tido um último contato, uma última mensagem. E isso, cara, acabava comigo por dentro, de certo modo, me impedia de ir pra frente, sabe? Porque eu tinha algumas coisas ainda que me machucavam muito. E quando eu saí da casa dos meus bisavós, eles tinham uma estante, assim, de livros e que eles praticamente iam se livrar, assim, tipo, então vários livros minha mãe catou, vários foram fora, as crianças pegaram pra brincar, etc. E teve esse livro aqui especificamente, tentar não derrubar o quadrinho, e teve esse livro aqui especificamente, A Psicologia do Êxito. Cara, um livro velho, de capa vermelha, não tem nada chamativo, nada, né? E desde os 6 anos, quando eu morava ainda com meu bisavó e tal, eu olhava esse livro aqui e eu falava, cara, a psicologia do êxito, assim, tipo, desde criança eu aprendi a ler, eu li esse título e eu falava, um dia eu vou ler esse livro, ele vai ser importante pra mim. E eu nunca sequer tinha aberto esse livro, cara, assim, mas eu peguei, quando eu saí da casa da minha bisavó, eu carreguei ele comigo, na verdade eu peguei 3 edições dele, eram as 3 que tinha, não tinha ela completa. Mas as 3 edições que tinha eu peguei, guardei, cuidei. Bom, eu tava lá na minha kitnet, tava arrumando as coisas, eu queria me livrar de umas coisas porque tinha pouco espaço. E tinha uma caixa com livros, e esse livro estava bem por cima de todos os livros, assim, por cima da caixa, por cima de tudo. E esse livro provavelmente ia acabar rodando. E eu olhei pra ele e eu falei, cara, minha vida inteira eu carreguei esse livro comigo. A minha vida inteira eu olhei pra ele e eu falei, um dia eu vou ler esse livro, ele vai ser importante pra mim, porque foi uma mensagem que desde criança passava na minha mente, eu não sabia o porquê, não entendia, mas eu confiava que aconteceria, sabe? E, cara, foi importante, porque nesse dia daí eu tomei a decisão, porque se eu vou me livrar, por que não dar uma olhadinha, né? E eu abri esse livro. E quando eu abri, eu me deparei com uma dedicatória na primeira página, assinada, não sei se vocês vão conseguir ver. E essa dedicatória, galera, tipo, até então eu li ela, assim, quando eu vi, assim, eu li, eu nem me atentei pro que poderia ser. Ela diz assim, aos meus filhos ofereço como uma prenda, daí a data, né, 17/9/74, São Paulo, e daí tá assinado. Se os sábios ensinamentos lhes forem úteis, transmita-os aos seus descendentes por um dever de humanidade. Isso é um legado. Assim, transmita esse conhecimento para os seus descendentes, para as pessoas que vierem depois de você, se isso lhe for útil. Cara, daí eu avancei um pouquinho esse livro para frente, e daí eu me deparei com um poema. A Vida. O nome do poema é escrito à mão, atrás do índice do livro.
O índice está aqui, cadê? Índice, atrás dele, um poema escrito à mão. E, cara, quando eu comecei a ler esse poema, assim, ele é um poema que ele é muito lindo. Um dia eu vou trazer um vídeo só sobre esse poema, eu vou falar pra vocês. Que, cara, esse poema eu aprendi muita coisa com ele e eu aprendo cada vez mais, uma coisa fantástica. E cara, quando eu li esse poema, eu, assim, na verdade, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu vou contar daqui a pouco pra vocês. Mas instantaneamente eu me dei conta de que se tratava do meu bisavô. E quando daí eu voltei na assinatura aqui, eu não tinha notado, não tinha percebido, porque a letra é um pouquinho complicada de ler. A assinatura, ela é as iniciais do meu avô, então tá aqui AB Filho, Antônio Barreto Filho era o nome dele. E cara, depois de todos esses anos, o meu maior desejo era uma última mensagem do meu bisavô. Eu sempre falava, cara, eu queria poder ter uma última conversa, aprender um pouco mais com ele, conversar com ele depois de adulto, sabe? Poder conhecer ele melhor, porque, cara, ele tinha sido uma das pessoas mais incríveis que eu tinha conhecido, eu aprendi muito sobre ele, sobre o que era amor, carinho, dedicação, sobre ética, sobre tudo, assim, ele era um cara incrível. E ele era muito bom com as pessoas, até era passado pra trás às vezes por causa disso. E eu não entendia por que ele era tão bom mesmo com as pessoas ainda, né, fazendo as coisas que faziam com ele. E ele sofreu algumas coisas na vida, assim, até de doença, etc. Assim, depois de muitos anos eu recebi uma mensagem do meu bisavô. Eu recebi um poema dele. Desde sempre eu gostei de escrever e, tipo, uma coisa que eu nunca tinha compartilhado com ele e ele nunca tinha compartilhado comigo. E eu descobri que meu bisavô, ele era um escritor, e ele era um escritor bom ainda por cima. Tipo, isso me conectou de uma forma ainda mais profunda. Eu me senti mais conectado ainda a ele, eu me senti mais parte dele ainda. Depois que eu li esse poema, eu aprendi uma lição super importante. Cara, esse poema é fantástico. E depois eu comecei a ler esse livro, A Psicologia do Êxito. E, cara, depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender quem era o meu bisavô, por que ele era daquele jeito. Porque isso daqui é um livro que ele trata de uma filosofia de vida. Então, eu não tinha ideia disso, não tinha ideia mesmo. Então, eu comecei a entender por que ele agia de certas formas, por que algumas coisas davam certo e outras não na vida dele. Algumas coisas conscientes até, sabe? Muito conscientes. E eu descobri que ele era mais incrível do que eu imaginava, assim. E ele conseguiu me transpassar uma mensagem através dos anos. E, cara, isso é o meu legado hoje. E eu vou contar pra vocês como que eu reconheci aquele poema. Bom, aquele poema ali, galera, eu reconheci pela tinta da caneta. Pode parecer bizarro, mas é verdade. Porque, assim, quando meu bisavô faleceu, né, bisavó chegou um dia com 5 canetas na mão. Acho que era 5, um pouquinho mais, talvez. E ela mandou eu escolher uma. Ela falou que era um dele e que ele queria que eu ficasse com uma. E assim que eu escolhi essa caneta aqui. Essa caneta de prata. Bonita, eu achei bonita na hora, eu gostei do tracejado dela. Não sei. Eu me identifiquei muito com essa caneta. E, cara, ela olhou pra mim na hora e falou, cara, essa era a caneta preferida dele. Na hora, assim, eu me senti feliz, sabe? Ao mesmo tempo tava triste com toda a situação, assim, mas eu me senti feliz por me sentir cada vez mais filho dele. Eu acho que era esse o sentimento, assim. Por anos, daí eu comecei a utilizar essa caneta. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever textos, assim, escrever mais, eu comecei a utilizar essa caneta e eu sempre considerei a minha caneta da sorte. Então eu me acostumei a ver a tinta dessa caneta como ela sai no papel, sabe? E quando eu me deparei com essa mesma tinta nesse livro, a caneta preferida do meu bisavô, ele escreveu esse poema com a caneta preferida dele. Cara, simplesmente foi a conexão mais fantástica que eu tive na minha vida, assim. Foi a sensação de um preenchimento de um vazio que eu tinha, tipo, uma cura de uma mágoa, de um ressentimento. Não sei se era um ressentimento, mas isso me ajudou a evoluir e poder ir pra frente. E, assim, eu conheci a pessoa mais incrível com quem eu mais queria aprender e eu aprendi muito mais com ele. Então, em busca de mim mesmo, eu encontrei o meu legado, eu encontrei da onde eu vim e o porquê que eu sou como eu sou, e me deu muito mais sentido as coisas que eu fazia, por que eu fazia, pra onde eu iria, entende? Então, galera, por isso que eu falo, é importante você ter um legado, se não pra você, pra deixar pros seus filhos, pros seus netos, pra sua família mesmo. Um legado, ele é o conhecimento que você conseguir armazenar, as coisas que você acredita que são úteis, a ideologia, o pensamento, entende? O que você pode construir e deixar pra posteridade, construir algo. Eu acho que é isso, essa é a lição que eu tenho que deixar pra vocês hoje. O legado nada mais é do que a construção de algo que você vai deixar para a humanidade, não é só para você. Beleza, galera? É isso. E se você quer fazer qualquer coisa, tanto na internet, quanto na vida real, quanto você precisa se conhecer. Eu deixei um postzinho no blog que ajuda um pouquinho. Eu falo um pouquinho sobre o processo que eu passei de autoconhecimento, como eu fiz para me conhecer e me encontrar, achar meu caminho, saber por onde eu devia seguir. E eu espero que eu possa ajudar um pouquinho vocês. Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição do vídeo desse post, ok, galera? Se quiser também, me segue nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo. Tô sempre postando novidades, atualizações, quando sair post no blog, quando sair vídeo aqui novo no canal, eu vou estar postando lá, beleza? E quase caiu o livro. E não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, falou, fui!